Você já se perguntou alguma vez o porquê você, afinal de contas, poderiam ser todas as outras pessoas, mas por que foi você? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo este itinerário através da Palavra de Deus todos os dias, então não perca a oportunidade. Chegou a primeira vez? Se inscreva no canal. É uma alegria ver que o canal está cada dia crescendo. Não tem somente esses conteúdos aqui da homilia, tem muitos mais aí, muito conteúdo trazido aí para os nossos irmãos. Lembrando que o nosso fundador, o Padre João Henrique, também está fazendo a homilia no domingo. É também uma bênção, uma graça de Deus que chega aí para você. Não perca a oportunidade, participe sempre conosco. Quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Essa pergunta aqui é muito interessante. Muitas vezes a gente fala assim: e ele ali? Por que o Senhor não chama ele? Por que o Senhor não fala com ele? Por que eu? Né? A gente faz muitas essas perguntas, seja quando nós estamos ali fazendo o nosso ministério, somos convidados a algo, ou seja, quando também estamos na realidade do dia a dia. Eu lembro que morava em Minas, lá no interior onde eu nasci, em Patinga, e na nossa casa, na avenida, logo depois desta avenida, do outro lado estava a padaria. Mas era muito comum a mãe falar assim: Isaac, meu filho, vai buscar pão. E aí eu falava assim: mas por que eu, mãe? Né? Por que eu? Por que não, meu irmão? Se a mãe falava: vai lavar o prato, aí a gente falava: mas por que eu, não, meu irmão? É interessante como a gente tem sempre essa tendência a questionar diante do sofrimento: por que eu e não ele? Ou, diante de uma graça, por que ele recebeu e eu não? Nós sempre nos colocamos sempre nessa atitude de comparação. E o que o Senhor vai responder, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Olha, uma resposta bem firme de Jesus. Afinal de contas, o que te importa se alguém é pedido uma coisa e você é pedido outra? O que te importa se alguém coloca para você uma coisa a fazer e a outra não coloca? O que te importa é isso? É como Jesus pudesse apontar para Pedro: Pedro, você tem uma missão. Pedro, o teu lugar é outro, a tua atitude tem que ser outra. E Deus está falando isso com você, porque com certeza tem coisas que você deve falar assim: por que na minha vida isso é tão difícil? Padre, por que os meus relacionamentos de namoro dão sempre errado? Por que na minha vida é tão difícil assim? Eu vejo outras pessoas que têm um relacionamento com tanta facilidade, que estão conseguindo, e eu aqui já estou com 35, 40 anos e não consegui um relacionamento. O que te importa? Se Deus te pede um caminho, se você está vivendo este caminho, o que te importa que o outro está tendo outro tipo de caminho? Ah, mas, Padre, eu não recebi aquelas bênçãos que aquele outro recebeu. A gente começa sempre com essas coisas. Mas Deus está fazendo com você aquilo que Ele está fazendo com Pedro. Ele está fazendo um caminho com você. Você já entendeu o caminho que Ele está fazendo com você diante daquilo que Ele está te escolhendo e a outros não escolheu? Essa é a grande graça de percebermos neste caminho esse chamado. E aí, João vai dizer: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que a escreveu, e sabemos se o testemunho é verdadeiro. Jesus ainda fez muitas outras coisas, mas se forem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveria ser escrito. Aqui, João então ratifica ele como esse discípulo amado. E ele percebe a sua missão, percebe a missão do outro. Às vezes a gente precisa perceber a missão nossa
talvez a missão do teu irmão, perceber a missão dos seus pais, a missão do seu esposo. Porque quando você começa a perceber que existe uma missão e você tem clareza da missão do outro, você passa a ajudar a missão do outro. É muito bonito, você vai perceber na palavra de Deus, que muitas vezes a figura de João e Pedro estão inteiramente ligadas. É muito comum Pedro perceber as coisas a partir de João. João é que vai dizer, é o Senhor, e ele vai. É João que vai acompanhar Pedro quando ele vai lá no túmulo. É João que está agora aqui com Pedro. Perceba que há aqui uma relação, ou seja, Pedro consegue perceber que João, ele é aquele discípulo que leu o coração, mas é Pedro que vai liderar. Às vezes, você pode ter o coração aí na tua família, ter o sentimento dos seus filhos, o sentimento dos teus irmãos, da tua família, mas às vezes cabe a outra liderança. E às vezes você se pergunta, mas poxa, todo mundo confia em mim, todo mundo vem me buscar e depois é fulano que manda, é fulano que determina as coisas. A cada um foi dada uma missão, não há aqui maior ou menor, mas perceba o seu caminho. Como diz o Senhor, que te importa? Tu segue-me. Deixa isso ecoar dentro do teu coração. Tu segue-me. Vamos juntos, vamos seguir este caminho que o Senhor está nos propondo. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.